Bem-vindo ao estudo do Instituto Bíblico Voxer. Estudo de número 4, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Alô, bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo no livro de Mateus. Hoje, capítulo 2, nós vamos estudar a respeito do nascimento de Jesus. E hoje aqui comigo está o nosso irmão Paulo, o Caverna, né? Ele está aqui conosco e vai me ajudar Estudo hoje na de número exposição, 4, já que o Joel baseado no está Evangelho trabalhando, de Mateus, né? capítulo Então, seja 2. bem-vindo, Paulão. Bom dia, irmãos. Vamos começar então o estudo. E lembrando, né? Para não esquecer aqui, dar parabéns para os irmãos, né? Que hoje é. Que dia que é? Sabe que dia que é hoje ou não? Dia das Bruxas? O que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Você lembra ou não? Vai pensando aí. Halloween? Dia das Bruxas é embaçado, hein? Ok, vamos então fazer primeiramente a leitura do nosso texto. E antes dessa leitura, informar os irmãos para não comentarem nada nesta sala, não esqueçam, tá ok? Então não façam comentário nem pergunta aqui, nós já criamos uma sala especialmente para isso. Então pode fazer pergunta lá, pode fazer suas aplicações lá naquela sala. Vamos deixar a sala aqui somente para o estudo, como eu já disse, para facilitar a vida dos irmãos. Temos aqui um desenho que eu mandei para vocês, uma foto. Aí depois vocês vão aí observar que essa foto tá equivocada. Então, nosso irmão Paulo aqui, ele vai ler o texto para nós. Então, Mateus, capítulo número 2, a partir do versículo número 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois de que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se,
tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ok, obrigado, Paulão. Como nós estávamos falando aqui, esse texto aqui é um texto bem conhecidíssimo. Certamente nos natais que você passou dentro da igreja, certamente esse texto foi lido juntamente com o texto de Lucas. O que nós estávamos conversando aqui um pouco antes dessa lição é que nós somos mitificados, ou seja, nós pegamos os mitos e as tradições. Quando nós nos convertemos, nós entramos para a igreja, nós entramos para o cristianismo e nós carregamos uma bagagem nas nossas costas, que são as tradições que nós aprendemos desde a nossa infância. E essas tradições aqui, elas nos atrapalham de ler o texto, nos atrapalham de observar o texto. Aí eu estava conversando com o Paulo aqui e nós vimos que tem muita coisa aqui nesse texto que é ensinado o contrário até mesmo dentro das igrejas protestantes. Então, provavelmente, você, assim como eu e o Paulo, você deve estar com alguns mitos aí na sua bagagem, na sua mochila. E nós vamos tentar tirar esses mitos da sua bagagem. Como você viu nesse desenho aí, se eu perguntasse para vocês aqui, o que você imagina quando você ouve falar do nascimento de Jesus? Eu tenho certeza que na sua cabeça você desenharia exatamente isso que você está vendo aí. Jesus, Maria, José, alguns animaizinhos no estábulo e uma estrela em cima deles. Certamente você imaginaria isso aqui. Mas será que de fato foi assim que aconteceu? Será que é assim mesmo que o texto diz? Então nós vamos ver isso aqui dentro do texto. Então, texto conhecidíssimo, famosíssimo, você já leu ele com os óculos da sua tradição. Agora vamos tirar esses óculos, essas lentes, e vamos ler o texto tomando os devidos cuidados. Então nós vamos aqui agora responder algumas questões que nós julgamos ser importante dentro do texto. Então, meus irmãos, então se prepare que hoje será o dia que você será liberto do seu óculos da sua tradição. Porque como eu estava conversando com o Glauber aqui, muitas vezes nós lemos o texto com toda essa bagagem de tradição e, na verdade, misticismo, né, que a gente traz quando nós vemos o cristianismo. Então nós lemos o texto e nós não conseguimos enxergar o que realmente o texto está dizendo. Nós lemos e não está escrito essas coisas no texto, mas nós lemos como se tivesse escrito. Ou seja, nós estamos enxergando algo que na verdade não está escrito no texto. Então, a partir de hoje, nós vamos ler o texto de uma forma literal, o que realmente está escrito ali. Ok? Vamos lá, então. Uma pergunta aqui que surgiu aqui, né? Porque, já que tem toda essa tradição, a pergunta é: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Porque no dia 25 de dezembro nós comemoramos o quê? O Natal. E o Natal é o quê? Nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta que surge é: Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Bom, a resposta primária é não. E não bem claro. Primeiro, não há nenhuma razão para nós concluirmos, Paulão, que Jesus nasceu nessa data. Segundo, essa data surgiu de acordo com o que nos informam os historiadores em Roma. Eles dizem que lá havia uma festa anual de inverno, e nessa data, que era o último dia da Saturnália, que era uma festa dedicada ao deus Saturno, e esse deus Saturno, ele era um deus considerado dentro da divindade pagã, e dentro dessa festa realizada ali em Roma, era uma festa que era regada de bebedices e orgias, e em uma dessas comemorações, ou seja, envolvendo orgias e bebedices, alguém, um infeliz lá,
ele sugeriu comemorar o nascimento de Jesus. Ou seja, era um dia de comemoração a um deus pagão, Saturno, que estava dentro de um dia específico do calendário, um dia de Saturnália, e nesse dia, regado de bebedices, orgias, o infeliz resolveu sugerir que deveriam comemorar o nascimento de Jesus. O que aconteceu? Eles comemoraram o nascimento de Jesus naquele ano. E isso acabou virando uma tradição entre eles. Todos os anos, quando eles comemoravam a festividade da Saturnália, naquele dia eles relembravam o nascimento do menino Jesus. Mas foi somente no ano 354 que Justiniano decretou oficialmente esta data, dizendo que ela celebrava o nascimento de Jesus. Então nós já vemos aqui de cara que 25 de dezembro já não seria um dia muito legal, porque era um dia da comemoração de um deus chamado Saturno, um deus, uma divindade pagã. Outro ponto que reforça ainda mais a ideia de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e aqui eu digo que é impossível ele ter nascido nessa data, exatamente porque naquela região, Paulão, nesse período de dezembro, é uma região, na região onde Jesus estava vivendo, onde ele nasceu, é uma região intensamente fria. O inverno lá é muito rigoroso. E quando nós olhamos para Lucas, nós observamos que houve um anúncio aos pastores que estavam cuidando do seu rebanho no campo. E em dezembro, devido a esse frio acentuado, era impossível os pastores estarem ali no campo cuidando das suas ovelhas, do seu gado, do seu rebanho, porque em dezembro, nessa data, eles guardavam os seus rebanhos nas manjedouras, nos estaleiros, para protegê-los do frio. Então nós vemos lá que Jesus, quando foi visitado pelos pastores, e os pastores não estariam ali, obviamente, no mês de dezembro. Os estudiosos sugerem uma data na primavera, que dá entre abril e março. Então essa é a data mais provável do nascimento de Jesus. Ok? Ok. Então nós já temos um problema, na verdade, aqui, né? Porque aqui, já de cara, aqui nessa primeira pergunta, nós já vemos que muito do que nós cremos está baseado em tradição. E o problema da tradição é quando ela se degenera em tradicionalismo. Então nós vemos aqui que muitas das nossas crenças, muito daquilo que nós temos assim como parte da nossa confissão de fé, na verdade não é baseado nas escrituras, mas numa tradição. E o problema não está na tradição em si, mas no tradicionalismo, né? Porque muitas vezes o tradicionalismo se torna um dogma. A nossa crença não está firmada naquilo que a escritura diz, mas no que a tradição diz. Então esse é um perigo, na verdade, né? Porque nós temos que basear a nossa fé na escritura, na suficiência das escrituras. Então nós já vemos aqui que nós temos um problema aqui. Então que não está no você comemorar o dia 25 de dezembro, mas você está colocando a sua fé em algo que não está escrito, na verdade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Já que você falou de tradição, eu acabei de lembrar aqui de uma regra da hermenêutica e ela se encaixa muito bem aqui. Depois, posteriormente, nós vamos fazer aí um estudo para pôr no YouTube a respeito dessas regras de hermenêutica, assim que nós tivermos um tempo. Mas tem uma regra na hermenêutica que diz assim, que a tradição ela é importante, mas não decisiva na nossa interpretação das escrituras. Nós não desconsideramos a tradição, e vocês vão ver hoje que esse estudo ele vai falar muito de tradição. Segundo a tradição, aconteceu assim, creia assim. A tradição ela é importante até certo ponto, mas ela não pode ser decisiva na hora de nós interpretarmos as escrituras. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sujeitar a tradição às escrituras e não fazer o contrário. Então, aqui só para relembrar que a matéria de hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, e se Deus quiser, logo logo nós postaremos vídeos explicando aqui a respeito disso. Bom, até aqui então já deu para entender que na verdade nós temos que estudar as escrituras, né? Mas falar em estudar as escrituras, tem um problema aqui,
Porque se nós formos perceber, né, no Velho Testamento, né, Deus vai condenar, na verdade, a magia, né? Você consultar magos e astrologia. Você não deve vai dizer que você não deve consultar os mortos a favor dos vivos. Então, nós temos um problema aqui, né? Porque a Bíblia aqui dá a impressão que ela está abonando, né? Porque ela está falando aqui que magos, né, vieram do Oriente. O óculos aí, o óculos. Você viu, né? Já falou reis aí. Eu ia falar reis magos aqui, e é impressionante que no texto não está escrito reis, né? Isso que é o problema. Já a tradição. Então, como é que fica essa questão, então? Deus, ele proíbe lá no Velho Testamento que você não pode consultar feiticeiros, não pode consultar adivinhos, e aqui, nós temos aqui, no texto aqui, magos, né? E magos, logo você pensa em magia. Então, como é que fica? Como é que nós podemos entender isso aqui? Que nós podemos conciliar essas duas coisas aqui? Paulo, essa pergunta aqui ela é um pouquinho complicada e tem geralmente surgido dúvida na cabeça de muitos crentes aí a respeito disso. Então, é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, mas nós tentamos aqui encontrar uma solução. Primeiramente, a pergunta que nós temos que fazer é o que é a astrologia? Nós sabemos que esses magos eles eram astrólogos. A astrologia é o que? É a crença de que o estudo da disposição do movimento das estrelas pode capacitar alguém a prever acontecimentos, sejam eles bons ou maus. Esses magos aqui, primeiramente explicando, na antiga Pérsia, na Babilônia, esses magos eles eram consultados constantemente por reis. Os reis eles acreditavam que nesses magos eles poderiam prever algum acontecimento do futuro e assim poderiam livrar o seu império de algum desastre, de alguma desgraça. Então os magos, eles eram consultados pelos reis porque eles acreditavam que eles tinham capacidade de prever o futuro. Mas a Bíblia ela condena essa questão da adivinhação, de prever o futuro. O que nós fazemos então com esse texto aqui? Em segundo lugar, nós olhamos para essa estrela, nós vamos ver que ela aparece aqui não para revelar, não para prever o futuro. É muito interessante você prestar atenção nisso. A estrela aparece no céu, esses magos identificam essa estrela, mas essa estrela não está prevendo um acontecimento futuro. Essa estrela ela está fazendo o quê? Ela está anunciando algo que aconteceu, ou seja, o nascimento de Cristo, e não para prever o futuro. Então nós temos aqui Deus se revelando a esses pagãos a respeito do nascimento de Jesus. Em terceiro lugar, aqui, para destacar isso que eu estou falando, isso não é algo estranho de nós compreendermos, né? Como assim? Deus está se revelando aí através das estrelas? Isso aqui é estranho, né, Paulão? Como assim? As estrelas tá falando, está revelando? Isso não é estranho nas Escrituras. Se você observar o Salmo 19, do 1 ao 6, a Bíblia vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, né? Se você ler o texto, você vai ver isso. Os céus proclamam a glória de Deus. E também em Romanos 1, do 18 ao 20, você vai ver um ensinamento de que a criação em geral, ela revela a existência de Deus. Então observe aqui também que em Mateus 24, 29, Cristo ele se refere ao que acontecerá com o sol e com a lua e com as estrelas na sua segunda vinda. Então, o firmamento, o céu, as estrelas, toda a criação, todo o universo, ela proclama a glória de Deus. E o que nós temos aqui, diante desses reis magos, é exatamente uma proclamação de algo que aconteceu, do nascimento de Jesus. E não é uma maneira de prever o futuro. Eles não preveram o futuro aqui nesses acontecimentos. Então essa resposta ela parece bem plausível e suficiente aqui para nós entendermos. Amém. Então nós podemos perceber aqui que na verdade Deus está sendo soberano aqui, né? Usando a criação
não só a criação, mas usando até estrangeiros, pagãos, para manifestar a sua glória, manifestar a sua palavra, né? Manifestar a sua vontade. E é impressionante, chega a impressionar isso, na verdade. Agora, É impressionante aqui, só, já que a gente falou de pagãos, é impressionante como é que Mateus ele vem desenvolvendo o seu evangelho, né, Paulo? Tá reparando aqui, lá na genealogia, Mateus já faz uma coisa muito estranha que nós já vimos na segunda lição. Ele menciona ali pessoas que não eram da nacionalidade dos judeus, ou seja, ele colocou na genealogia de Jesus os pagãos, os gentios. E aqui novamente ele está mostrando para nós que a primeira revelação de que o menino havia nascido foi exatamente a pagãos, né? É interessante como Mateus vem desenvolvendo dessa forma, e isso vem trazendo assim, dando um choque na cabeça dos judeus, porque os judeus entendiam que a salvação, que o Messias era algo exclusivo deles, que não era para os pagãos. Na verdade, na mentalidade dos judeus, eles acreditavam que quando o Messias viesse, eles iriam livrá-los do jugo de Roma, lembrando que eles estavam debaixo desse jugo e estavam já há um bom tempinho. E eles esperavam essa vinda do Messias para livrá-los. E a gente vê aqui que Deus, então, se revela primeiramente aos gentios. Amém. Então nós vemos aqui então que não existe nenhuma contradição, na verdade, com o que Deus fez no passado, com o que Ele está fazendo agora aqui. Deu para entender. Mas, no versículo 23, aí surgiu um problema. Porque não vemos nenhuma contradição aqui, mas no versículo 23, eu agora fiquei com um problema aqui, com uma dificuldade. Porque, o versículo 23 diz assim: e foi viver numa cidade chamada Nazaré, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. E uma referência que eu achei nesse versículo 23 aqui é uma referência de Isaías capítulo 11, versículo 1. Só que lendo aqui parece que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vou ler aqui, Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé será um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, eu não consegui achar uma profecia, na verdade, que se encaixa aqui nesse versículo 23. Né? Então, como é que fica isso? Então, será que tem algum erro aqui? Alguma contradição? Será que Mateus ele se enganou aqui? Tá louco, hein, Paulão? Em vez de trazer a solução, aqui em casa trazer o problema. Vamos lá entender. É estranho mesmo, né? Você olha para o texto fala que ele foi viver ali em Nazaré para se cumprir uma profecia. Aí você vai procurar essa profecia no Antigo Testamento e você não encontra nem sombra, nem sinal dessa profecia aqui. O que nós temos aqui é um jogo de palavras que Mateus está usando. E para nós aqui que estamos com uma tradução para a língua portuguesa, essa tradução ela perde o seu sentido e fica vago. A gente fica sem entender o que estava acontecendo. Obviamente, Mateus, um conhecedor da lei, um judeu que era, ele não citaria uma profecia que não existe voltada para os judeus, né? Ele está escrevendo seu evangelho para os judeus, e se ele citasse uma profecia que não existe, obviamente ele cairia em descrédito, né? Porque os judeus eles conheciam todas as profecias. E o que ele está fazendo aqui, ele está citando uma profecia que existe. Exatamente essa profecia que você leu aí de Isaías 11, 1. Mas como assim? Você lê lá, não tem nada disso aqui de Nazaré. O que nós temos aqui é que a palavra Nazaré, ela é uma palavra que tem uma raiz que é traduzida por netzer. Esse netzer, ela significa ramo, renovo. Então, quando Mateus está citando aqui exatamente essa palavra, dizendo que ele foi para Nazaré, que ele deveria ser ali da cidade de Nazaré, então ele deveria ser da netzer. E netzer, ou seja, ser do renovo, do ramo. Ele está fazendo diretamente uma ligação a Isaías 11. É óbvio que para nós não faz o menor sentido, nós nem compreendemos isso aqui, essa profecia, e passa despercebido. Eu tenho certeza que a maioria nem sabia que essa profecia não tinha no Antigo Testamento, mas de fato ela tem sim. Parece não existir, mas tem sim. Essa ideia de renovo, de ramo,
relacionada ao Messias, ela era muito forte. Se você abrir em Jeremias 23:5, Jeremias 33:15, Zacarias 3:8, Zacarias 6:12, você vai ver essa ideia de o renovo, de o ramo, ou seja, o Netzer, que depois virou a palavra Nazaré, que deu origem à palavra Nazaré. Então, aqui Mateus, espertamente, está escrevendo aos judeus e está fazendo uma brincadeira, um jogo de palavras com o seu povo. Não há nenhuma contradição aqui. Mateus, evidentemente, não cometeu erro. Amém. Então aqui nós podemos entender, aprender aqui, que quando você não entender um texto, se tiver dúvida com relação ao texto, você nunca pode, na verdade, ir contra, né, a palavra de Deus e negando a sua autoridade, na verdade, porque tudo tem uma explicação. Se você for estudar, você vai encontrar a explicação e vai conseguir conciliar os textos. Então nós devemos tomar cuidado e principalmente nós devemos ter temor no coração. Nós estamos diante da palavra de Deus e não devemos duvidar. Temos dúvida, devemos perguntar e tentar aprender. É isso? Exatamente, né? Eu tenho recebido bastante perguntas aqui, particularmente no meu Voxer, e até vou aproveitar essa deixa aqui e pedir aí para os irmãos um pouco de paciência comigo, que às vezes eu demoro para responder, mas pode continuar perguntando, mas só tenha um pouquinho de paciência, que no devido tempo, na hora certa, aí eu respondo para vocês. É que são muitas pessoas perguntando ao mesmo tempo e às vezes algumas perguntas eu tenho que dar uma pesquisada um pouquinho melhor para trazer algo mais concreto para os irmãos. Mas pergunta aí, estamos aí, o Paulão tá aí também, o Edson tá aí, pode perguntar para nós aí, que nós não sabemos, mas nós temos a responsabilidade de pesquisar para os irmãos. Amém. Mais uma coisa, né, que da mesma maneira como nós chegamos com esse óculos da tradição e enxergamos no texto coisa que não está escrita, nós devemos tirar esse óculos da tradição e ter como base que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus e ela não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então nós devemos aproximar dela com temor, né, e sabendo que Deus fala através dela. Então nós não devemos questionar a palavra, nós devemos estudar. Amém? Agora, voltando um pouco aqui no versículo 3, nós vemos que Herodes, e não só Herodes, mas diz aqui que toda Jerusalém ficou perturbado por causa de uma criança. Não entendi. Por que Herodes ficou preocupado por causa do nascimento de uma criança? Por que ele teve essa reação? É complicado, né? Você olha para o texto ali... Porque ele é rei? Então, não tem autoridade, mas por que ele ficou preocupado com uma criança? Não... Ela dá um toquinho nela, já é, né? Eu também, quando eu li esse texto aqui, me passava despercebido, né? Por que Herodes ficou tão perturbado assim por causa do nascimento de uma criança? É simplesmente uma criança, né? Então, o que uma criança vai fazer para ele, né? E a gente analisando aqui o contexto histórico da passagem, nós descobrimos que havia entre os fariseus, na época, uma profecia relacionada a esse rei Herodes. E essa profecia dizia que Deus julgaria Herodes e que iria derrubar Herodes do trono. Então os fariseus, evidentemente uma falsa profecia, porque não se cumpriu assim, ele morreu de doença. Entre os fariseus ali em Jerusalém e aos redores, havia uma profecia a respeito de Herodes. E certamente Herodes tinha um conhecimento disso aqui. Herodes, ele não era um romano, ele era um idumeu, descendente de Esaú. Ele tinha um certo conhecimento superficial, muito superficial a respeito da lei. Tanto é que depois ele vai lá e pede para chamar os entendidos da lei para explicar exatamente qual era a cidade que o Messias deveria nascer. Então ele não sabia muita coisa. O principal, que é onde o Messias ia nascer, ele não sabia. Ele era então esse descendente de Esaú. E naquela época, então, havia uma expectativa da vinda do rei messiânico. E essa expectativa estava bem alta no mercado. Então, por isso, Herodes, evidentemente, ficou apavorado, né? Havia uma profecia e agora, aparentemente, essa profecia estava se cumprindo. E com o nascimento desse menino, desse rei, isso significaria que a sua cabeça estaria correndo
grande risco. E evidentemente ele ficou desesperado e apavorado. Não é para menos, né? Então essa criança trouxe essa perturbação a Herodes, porque ele sabia que havia uma profecia a respeito dele. Bom, mas saber que ele ficou tão preocupado com a criança já é uma coisa difícil, né? Nós podemos entender agora aqui, porque o que estava em jogo era a posição dele. Mas por que ele teve coragem de matar todas essas crianças? Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, ele ficou preocupado com o seu reinado e tal, mas como que alguém pode ter coragem, né, de matar, não uma criança, mas ele matou muitas crianças, na verdade, né? Não sei quantas foram, mas ali fala que ele matou as crianças ao redor ali de Belém. Pois dá pra explicar isso? Não dá para entender isso ou não? A gente fica imaginando, né, tal cena, e isso acaba partindo no nosso coração, porque você imagina aquelas crianças fofinhas de até 2 anos, aquelas crianças bonitinhas, para aqueles que têm filho pequeno, deve estar entendendo melhor a situação. Imagine só a cena ocorrendo. Como é que Herodes teve coragem de fazer isso com as crianças? Bom, Herodes, ele era uma pessoa muito perversa. Ele era extremamente cruel. Para vocês terem uma ideia aqui, Paulão, 5 dias antes dele morrer, ele mandou matar seu filho, um dos seus filhos. Ele era sangue nos olhos mesmo. E anteriormente a esse fato, ele havia matado a esposa a quem amava muito. Segundo os historiadores, era a esposa que ele mais amava de todas elas. E ele, por razões bobas, por razões simplistas, acabou matando a sua esposa e seu filho aqui, um dos seus filhos. Então, para matar algumas criancinhas, não era algo assim que tiraria o sono de Herodes. Então, Herodes, ele era muito tirano e cruel. E seu filho, que assumiu depois dele, também seguiu essa mesma linha. Agora, nós, ao olharmos para essa história, nós imaginamos o assassinato de, vamos assim dizer, umas 500 crianças, né? O que você imagina aí, Paulão, nessa cena? Um monte de criança morrendo, né? Uma matança terrível, na verdade, né? Mas segundo os historiadores aqui, de acordo com o tamanho da região, Belém, ele era apenas uma pequena aldeia. E, de acordo com os estudos, teria morrido em torno de 15 a 20 crianças. Não matou muita criança, porque não havia muitas pessoas naquela cidade, naquela pequena aldeia, né? Então não foi tudo isso, não. A gente está começando já a entender, né? E só espero que você agora esteja aí já jogando o seu óculos da tradição fora. Já quebrou uma lente, já, pelo menos. Vamos quebrar inteiro, então. Não vamos quebrar outra lente agora. Depois é armação. Vamos quebrar tudo. Mais uma dúvida aqui, irmão. Versículo número 15. Tá cheio de dúvida, hein, velho? Mais uma profecia aqui. Nós temos mais uma profecia se cumprindo aqui, né? No versículo 15, né? Ele está dizendo para Jesus voltar do Egito. E ele vai dizer ali que é o cumprimento de uma profecia, né? E você, procurando aqui a referência, você vai cair em Oséias 11:1. Mas lendo esse trecho de Oséias 11:1, você não dá a impressão que está falando de Jesus ali. Como é que dá para entender essa questão aí? Exatamente, né? Esse cumprimento aqui, lembrando que quando houve a perseguição de Herodes, José, Maria e Jesus, eles fugiram para o Egito, temendo a morte, e depois de um tempo, Jesus volta, né? A família inteira volta para Israel, e Mateus olha esse acontecimento e diz: olha, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, né? Do Egito chamei meu filho. Entretanto, nós, ao analisarmos aqui o capítulo 11 de Oséias não está falando nada a respeito desse acontecimento. Oséias está falando do quê? Do povo de Israel que foi libertado do Egito, da escravidão do Egito. Do Egito chamei meu filho. Meu filho aqui se refere a Israel, não a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E como isso nós já explicamos também na lição número 1, isso trata-se daquilo que nós chamamos de census planners. O que é isso aqui?
sensus plenius é a ideia de que Oséias, ao pronunciar essa profecia, na verdade, ele não pronunciou uma profecia, ele pronunciou um acontecimento histórico, e quando ele pronunciou esse acontecimento histórico, ele não imaginou, não estava nos seus sensos, não estava na sua consciência de que esse texto seria futuramente uma profecia a respeito de Cristo. Mas nós olhamos para Mateus, ele era inspirado pelo Espírito Santo, e ele entendeu que esse texto se referia a Jesus Cristo. O que ele faz aqui é exatamente uma comparação. O povo estava no Egito, escravo, prestes a morrer, e Deus então chama o seu filho do Egito. Aqui nós vemos Jesus estava fugido, longe da sua terra, e Deus então chama Jesus de volta para a sua terra. Então nós vemos isso aqui. Mateus pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então muito cuidado ao você ler as escrituras aí e atribuir trecho das escrituras a você. Tome muito cuidado com isso. Antigamente, não sei se existe ainda, mas existia aquelas caixinhas de promessas, né? O Paulão já deve ter tirado um monte, né? Direto. Né? Só promessa, que maravilha, hein? E às vezes você acaba tirando ali textos isolados, e esses textos isolados aqui não correspondem ao contexto, e você acaba fazendo aplicações errôneas. Você não pode fazer isso. Tem também aqueles irmãos, Paulão, que faz o que nós chamamos de horóscobíblia. Sabe o que é isso? Nossa, isso aí pra mim é novidade, isso aí. É que eu acho que eu vim da tradição, eu vim da igreja tradicional, então não... Horóscopo bíblico, o cara pega a Bíblia e abre. Onde cair ali, Deus vai falar comigo, né? Rapaz, isso é perigoso. É perigoso, né? Conta a história aí que um rapaz fez isso, abriu, caiu na passagem lá de Judas, né? Judas foi e se enforcou. O rapaz ficou, meu Deus, agora, né? O que eu faço, né? Aí ele foi de novo. Que tem que fazer, vai e faz depressa. Aí o cara ficou desesperado. Foi lá, se matou. Deve ser mito isso aí, mas é perigoso exatamente por esse tipo de coisa. Então nós não podemos fazer horóscobíblia nem aplicar a passagem fora do seu contexto. Falando em mito, acho que chegou a hora de quebrar mais uma lente desse óculos da tradição. Quebra, né? tudo. Porque até então, né, a gente acompanha nessa época agora que vai começar a chegar o Natal, você vê lá os presépios, né? Nós vemos lá aquela figura de 3 reis magos e aquela coisa toda ali. A questão fica porque no versículo 2 diz que magos vindo do Oriente. É incrível, a pessoa que eu tenho, que eu, quando lia na Bíblia, estava escrito 3 reis magos. E nós vemos aqui que não tem nem reis e nem 3. Então a questão que fica agora é: quantos magos eram? Eram os reis? E por acaso eles tinham nome? Porque parece que eu já vi que tem nome esses reis magos, né? Agora a questão é: eram reis? Tinham nomes? Como é que a gente fica agora aqui? Eu acho que, Paulão, se você observar o versículo 2, eu acho que quem deu essa tradição aqui, acho que na hora de ler, ele pulou Herodes, ó. Nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente. Então acho que a pessoa cortou o Herodes e ficou assim: Belém da Judéia nos dias do rei, magos vindo do Oriente, e acabou a confusão. Mas vamos aqui entender o que está acontecendo aqui. Nós não temos, primeiramente, como saber o número exato de magos. A sugestão de que eram 3 reis é devido ao fato de terem entregue 3 presentes. Mas isso aqui não quer dizer nada, né? Por quê? Porque, por exemplo, a rainha de Sabá, quando foi lá visitar Salomão, ela levou muitos presentes, né? Então isso não prova nada, porque era uma pessoa só levando vários presentes. Então o fato de ser 3 presentes, 2 ou sei lá quantos, não quer dizer absolutamente nada, não prova nada, né? Quantas rainhas de Sabá foram visitar Salomão, né? Então essa sugestão de 3 reis magos é uma tradição, obviamente, e é sugerida por causa do número de presentes, mas mesmo assim nós não temos como afirmar com toda certeza que eram 3. É interessante que a igreja primitiva argumentou algumas coisas sobre esse ponto, né? Houve a igreja oriental, e essa igreja antiga aqui do 6º século,
essa igreja disse que haviam ali 12 sábios, né? Primeira sugestão que houve ali de que esses sábios eram de número de 12, porque cada sábio aqui representaria uma das 12 tribos de Israel. Depois foram encontrados na história alguns mosaicos, e esses mosaicos mostravam apenas 2 magos, ou seja, cara, sumiu 10 magos da história que eles foram passear em algum lugar. Depois nós vemos na história outras pessoas mencionando que eram 7 magos. Já está confusa a situação aqui. E depois 11 magos falando que era o número exato, o número espiritual, ou seja, uma espiritualização da coisa aqui para predizer o número dos discípulos fiéis de Cristo. Então aqui é uma questão bem complicada, divergente na história da igreja, e trouxe aqui bastante confusão nas ideias. Depois, posteriormente, aqui ao quarto século, na verdade ao sexto século, é que a igreja ocidental ela acabou estabelecendo o número de mago como 3, mas espiritualizou também a coisa aqui, dizendo que representariam as 3 raças principais ou a trindade. Então houve uma espiritualização aqui nisso aqui. O que nós aprendemos na história, Paulão, você que é homem das cavernas e gosta de história, né? Você estava lá provavelmente nesse período aqui. No quarto século depois de Cristo, nós temos a ascensão de Constantino no trono, né? Esse Constantino ele é muito famoso. Até chegarmos em Constantino, os cristãos eles eram totalmente perseguidos. Eles tinham que se reunir nas catatumbas, na floresta, temendo a morte. E esse Constantino aqui, há muitas dúvidas se a conversão dele foi genuína ou não, mas que tudo indica é que não foi. Esse Constantino, então, que estava no trono, ele começou, então, a defender o cristianismo como a religião do Império Romano. Aí trouxe uma certa paz a todo o Império. Os cristãos, então, puderam realizar os seus cultos livremente. Então, houve as construções de catedrais que até então não existiam. E esse cabra aqui, Constantino, ele tinha uma mãe, a imperatriz chamada Helena. E ela também se converteu ao cristianismo. Não sabemos também se uma conversão genuína ou não, mas o que ela fez? Ela se interessou por pesquisar a respeito das histórias de Cristo. E ela reuniu uma caravana com alguns estudiosos e levou sacerdotes, pessoas que conseguiam entender a respeito da lei, estudiosos. E ela foi até Jerusalém fazer a sua pesquisa, e ali ela encontrou o local do sepultamento de Jesus. Nesse local, no local do sepultamento de Jesus, ela ergueu ali uma capela, uma grande catedral, e ela descobriu muitas coisas ali. E a coisa principal que ela descobriu ali foi 3 ossos, 3 ossadas de algumas pessoas, de 3 peão que morreu ali, 3 lampião, como diz o Paulo. Morreu 3 peão ali no meio, e ela encontrou essa ossada. Ela deduziu que se tratava das ossadas dos magos, dos 3 magos. Então ela levou essa ossada aqui para Constantinopla, que era a capital do Império, e levou aqui então para lá os ossos desses 3. E observa aqui que ela encontrou 3 ossos aqui, e desses 3 ossos surgiu então, reforçou a ideia de que eram 3 magos. Ela já tinha em mente que eram 3 magos, porque a igreja ocidental já tinha estabelecido o número 3. E ela, coincidentemente, encontrou 3 ossos aí, 3 ossadas no meio do caminho. Ela entendeu que esses reis estavam fugindo de Herodes, do filho de Herodes, e esses reis foram mortos, esses magos foram mortos no meio do caminho. Então, partindo de 3 ossos desconhecidos, surgiu então a grande tradição dentro disso aqui. Posteriormente, já no século XII, esses magos receberam nomes. Talvez você já ouviu esses nomes aqui. Se você for da tradição romanista, você já ouviu falar que esses reis se chamam Gaspar, Melchior e Baltazar. Esses nomes são bem posterior,
são do século XII. Então, observa aqui. Foi Barba Roxa, o imperador da época, que deu esses nomes a eles aqui. Agora, partindo de 3 ossadas, deduziram-se que um deles era idoso, de cabelos brancos e longas barbas. DNA já tinha. DNA, na época tinha. Da ossada deles, deduziu que um deles era jovem e muito sábio, e que um deles era negro, de pele negra. Então, se você vê as imagens dos reis magos aí, ou dos magos, você vai ver que existe um velhinho de barba branca, um mais novo sem barba, e um negro ali participando. Se você assistir os filmes, você vai ver também isso aqui. Então, a partir de ossos aqui, fizeram até o perfil desses magos aqui. É que nem lá em Roma, lá, não sei se você já ouviu falar, que existe as 7 cabeças de João Batista, né? Tá espalhado em 7 cidades que tem a cabeça. Tem também as 13 ossadas dos 12 apóstolos. Então a tradição ela traz muita complicação na cabeça do povo. Então veja isso aqui, a Bíblia não menciona nem que eram reis e nem faz aqui menção do nome deles. Nós não sabemos a quantidade, não sabemos o nome também. Então nós começamos a entender aqui que nós temos que não apenas ler as escrituras, mas também conhecer a história, porque a história ela diz muito, né? Não só ela comprova os feitos de Deus, mas também ela refuta, né? Muita coisa da tradição, muita coisa que foram feitas depois, né? do fechamento do cânon. Então nós precisamos entender que nós temos que aprender a história não só para enriquecer o nosso conhecimento, mas também para aprender que muita coisa não tem valor nenhum, na verdade, é pura especulação. E como é que chama aquela analogia? Uma analogia, outra interpretação. Tem a interpretação alegórica, muita coisa é alegoria. Você vê que muitas vezes a nossa fé, ela muitas vezes está em cima de alegorias, coisa que não tem escrito na palavra de Deus, que foram acrescentadas depois, né? E nós entendemos que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar coisas. Nós começamos a perceber aqui que tem muita coisa que acrescentou. Então nós devemos, na verdade, jogar o lixo fora, né? Não jogar fora a tradição, mas o tradicionalismo, né? Que muitas vezes se degenera e muitas vezes em oposição à fé cristã, em oposição à autoridade das escrituras. Então nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas, né? A gente brinca, muitas vezes a gente acha engraçado, mas isso é muito sério. E tem muitas pessoas que estão envolvidas nessas coisas, acreditando em coisas que não estão escritas na palavra de Deus. E nós somos salvos pelo Evangelho, né? O Evangelho bíblico, não pela tradição. Não é a tradição que nos salva, mas é a palavra de Deus, né? O Evangelho. Nós somos salvos no Evangelho. Nós temos que crer no Evangelho. Amém? Hoje, Paulão, dia da Reforma Protestante, né? Eita, nós, hein? Né? Dia do aniversário da Reforma Protestante. E já que nós estamos falando daqui da suficiência das Escrituras, vamos aproveitar aqui então para mencionar algo aqui. Quando aconteceu essa Reforma Protestante aqui, lembrando que foi Lutero que, vamos assim dizer, que acendeu o estopim, né, que já estava aí sendo levantado por alguns homens anteriores a ele, mas Lutero, quando ele acende esse estopim aqui, a condição, a situação da igreja naquela época lá, ela era muito triste e deplorável. A igreja naquela época, ela era detentora do monopólio da instituição religiosa. O que isso significa? Que somente a igreja podia ler as escrituras. As escrituras era algo exclusivo do clero. Só os padres, os bispos, os papas, somente eles podiam ter acesso às escrituras. O povo, que eram chamados de leigos, não podiam ler as escrituras. Era muito triste isso. E o que aconteceu? Lutero, então, quando ele iniciou a sua reforma protestante, ele trouxe para todos nós o direito de cada crente, ter a sua própria escritura. Na reforma protestante, Lutero, um dos seus feitos foi exatamente a tradução da Bíblia para a língua do povo da época dele, que era, no caso ali, que ele era alemão.
Então Lutero fez isso. E ele pôs diante de nós as Escrituras. E na Reforma Protestante ele trouxe para cada um de nós o direito de ler e interpretar as Escrituras. O povo, então, naquela época, eles iam para a igreja e a missa era em latim. Ou seja, o cara não podia ler a Bíblia, não tinha contato com a Bíblia. Eu ia assistir uma missa, a missa era em latim e o cara não entendia nada se ele não entendesse latim. E essas missas eram decoradas, na verdade, nem o sacerdote lá sabia, na verdade, ele estava falando, muitos deles. Né? Exatamente, os que não entendiam latim simplesmente liam o que eles chamam de homilia, né? Eles liam esses textos aí e por si só ninguém entendia nada. Qual que foi a consequência disso aqui que nós vemos? O povo começou, a igreja começou então a acrescentar muitas coisas dentro da fé cristã. Na verdade, foi corrompendo o cristianismo a tal ponto de que eles chegaram a vender indulgência, né? Exatamente. Indulgência, você não sabe o que é indulgência? Indulgência era um documento que a igreja emitia e no qual a pessoa tinha direito à salvação. Você pagava um dinheiro alto para a igreja, o bispo, ele dava um papel assinado por ele, e esse papel lhe garantia a salvação. Você podia viver do jeito que você quisesse, se você tivesse pago. E também você podia comprar a salvação dos mortos. Aí surgiu a ideia do purgatório, porque as pessoas estavam no purgatório, e lá do purgatório, se você pagasse um valor pelo seu parente, eles assinariam um documento e imediatamente o seu parente saía do purgatório e ia para o paraíso, para o céu. E a igreja vendeu isso. E isso é um absurdo, né? Não é um absurdo, Paulo? Exatamente. E o duro não é só isso, que eles vendiam essa indulgência, era o perdão dos pecados. Eles vendiam a indulgência de pecados no futuro. Eles nem tinham cometido pecado, a pessoa ia lá comprar indulgência para cometer o pecado lá na frente. Então você vê onde chegou a coisa. Deixava um estoque de indulgência no armário, né? Eu vou comprar o perdão por um pecado que eu vou cometer amanhã. Vou me garantindo aqui, né? Terrível. Então a coisa não era brincadeira, não. Vendia nos melhores combines da igreja romana. Então observa que é terrível, né? O povo chegou a comprar a indulgência. E nós olhamos lá para trás e nós falamos, nossa, esses caras eram burros mesmo, né? Como é que os caras comprou um negócio desse? Como é que acreditaram nisso? Por que eles acreditaram nisso? Povo longe das escrituras. Não tem acesso às escrituras. E o que eu quero dizer aqui é que nós não estamos diferente disso. Nós não estamos muito longe disso aqui. Porque o que está acontecendo? Na época de Lutero, quem que era o detentor da instituição religiosa, da interpretação das escrituras? O clero. Lutero devolveu à igreja, aos crentes, o direito de ler e interpretar as escrituras. O que o povo está fazendo hoje na presente era? Está novamente devolvendo o direito de interpretação ao clero. E eles estão simplesmente confiando nos seus pastores, nos seus líderes, e aceitam tudo que eles falam como sendo verdade. E nesse meio aqui acaba vindo muito lixo, muita abobrinha e muita lenda, e o povo acaba aceitando. O povo então hoje está voltando a ser como a igreja era na época da igreja romana. Ou seja, um povo afastado das escrituras, que depende do clero, do pastor para interpretar as escrituras. E não se importa se ele é fiel ou não, não se importa que tipo de pregação esse pastor está fazendo, simplesmente ouvem e acatam tudo que ele está dizendo como sendo verdade. Ah, mas ninguém é capaz de comprar indulgência, né, Paulo? Hoje ninguém compra indulgência. Será? Estão comprando travesseiro que dá sono tranquilo, martelinho da justiça, tá vendendo tijolinho da casa própria que você compra com fé. Então, esses falsos mestres e falsos profetas, eles estão aí comercializando a fé novamente. Se vender indulgência, daqui a pouco o povo compra na maior tranquilidade. Então o alerta que eu trago aos irmãos é esse: vamos voltar às escrituras, vamos nos apegar a ela. Davi, dando um conselho a Salomão, disse para ele assim: apega-te à instrução, não largues, pois dela depende a sua vida. A instrução nas escrituras, o ensino disso aqui depende a nossa vida está dependendo disso aqui. Também a Bíblia diz que o povo se perdeu lá por falta de conhecimento no Antigo Testamento. O povo de Israel se afastou das escrituras, se afastou das leis de Deus. E o que aconteceu? O povo se perdeu completamente,
a ponto de Deus até ter que puni-los severamente. Então, não vamos nos afastar das Escrituras. O que nós temos que fazer é aprender a amar cada dia mais as Escrituras. Nós temos que olhar para as Escrituras e enxergar ali o nosso alimento, o nosso pão diário, porque dela depende a nossa vida. Então, esse fica um alerta nosso aqui nesse aniversário nosso aqui. Parabéns a todos, e vamos sempre olhar para o que as Escrituras diz, independente da tradição ou de que o clero tem a dizer. Bem, então, só lembrando, com relação à Reforma Protestante, então, qual é o legado, o grande legado da Reforma Protestante? O grande legado é a sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Então, a grande redescoberta da Reforma Protestante foi que a palavra de Deus está escrita num livro. Então, essa palavra não é inerente a nós, ela é objetiva, ela está fora de nós. E por causa disso nós precisamos aprender, nós precisamos ler, estudar. É o que nós estamos fazendo aqui. As pessoas estão mandando mensagem, que estão gostando e tal. Esse é o objetivo. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Porque esse é o grande legado da Reforma Protestante, o sola Scriptura. É uma das 5 solas da Reforma Protestante, né? Então, nesse dia aqui, vamos nos lembrar que a palavra de Deus está no livro. Ela é autoritativa. Ela é regra de fé. Ela que deve pautar a nossa vida. Ela que deve dirigir a nossa vida espiritual, a nossa vida na sociedade, a nossa vida na família. Ela tem que ser pautada pela palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso guia, a palavra de Deus. E como disse John Piper, né? Deus fala comigo nesse livro, a Bíblia, em nenhum outro lugar. Isso significa o quê? Significa que sempre quando eu me aproximar desse livro aqui, com devoção, com temor no meu coração, com espírito de adoração, de louvor, Deus vai falar comigo, e vai falar comigo de uma forma profunda, porque Deus fala comigo nesse livro em nenhum outro lugar. Isso significa também que toda vez que significa que tudo aquilo que chegar ao meu ouvido, aos meus olhos, à minha mente, ao meu coração, se for fiel a este livro, a Bíblia, e pode ser por qualquer meio de comunicação, seja através de um livro, da pregação, do estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui, seja através do púlpito, da pregação, da escola dominical. Se tudo isso for fiel, lembra disso, se for fiel ao que está escrito nesse livro, na Bíblia, Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com nós de uma forma profunda. Por quê? Porque Deus fala comigo, com você, neste livro e em nenhum outro lugar. Então, que Deus possa abençoar. Essa é o que eu gostaria de deixar com vocês nesse dia aqui da Reforma Protestante, desse estudo aqui. Lembra disso. Esse é o grande legado da Reforma Protestante, que a palavra de Deus está escrito num livro. E esse livro é o presente de Deus para nós. Então não vamos desprezar, não vamos deixar esse livro na estante, não vamos deixar esse livro na mão de outras pessoas. Não vamos deixar esse livro entregar mais uma vez esse livro na mão do clero. Não, vamos nós estudar e interpretar a palavra de Deus da maneira correta, lembrando que sempre nós devemos fazer isso na dependência do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz à verdade, é Ele que nos leva para dentro dessa verdade. Bom, essa é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? E mais alguma coisa, Lobo? Sim, complementando aqui, todo o nosso estudo aqui, toda a nossa meditação tem que nos levar, todo esse conhecimento que você está adquirindo através do canal aqui, através do Voxer, ele tem que levar você a se prostrar diante do menino Jesus. Se você observar aqui, nesse texto que nós lemos aqui, uma aplicação que me veio à cabeça agora aqui, se você ver, os magos, eles tinham conhecimento a respeito da profecia de que nasceria um Messias naquela terra. Certamente, quando o Israel foi levado pelo Império Persa ali, e eles tiveram então esse conhecimento dessas profecias. Então esses magos persas, eles tinham conhecimento das Escrituras, e o texto diz que eles, ao chegar diante do menino, eles se prostraram e adoraram. Então observe que o conhecimento deles levaram eles a adorar o menino Jesus. Então o conhecimento nosso também deve nos levar a adorar o menino Jesus. Se você observar, Herodes, ele chamou os saduceus, os principais mestres da lei,
e disse para eles: não, onde é que vai nascer o menino? Esses cabras também tinham conhecimento. Eles também sabiam que haveria de nascer o Messias. Eles sabiam que magos do Oriente haviam procurado Herodes. Herodes estava preocupado com isso. Entretanto, o fato deles conhecerem não mudou nada a vida deles. Eles nem se preocuparam em averiguar se o que estava acontecendo era verdade e nem se preocuparam com a adoração. Então, aqui, o seu conhecimento pode te levar a duas coisas. Ou você simplesmente conhecer as Escrituras, conhecer o ensino bíblico e mesmo assim desprezar o Senhor, mesmo assim não lhe prestar culto e devoção, ou você pode também aprender, se deliciar com as Escrituras, e isso vai levar você à devoção, à adoração verdadeira de Jesus Cristo. Então, que sejamos aí os magos e não aqui os fariseus, os escribas, com relação ao menino Jesus. Deus, ele guiou os magos até o menino Jesus. Deus fez a mesma coisa com você, te guiou até o menino Jesus. O texto mostra que eles adoraram o menino ao ver a estrela, eles ficaram cheios de júbilos. Esse deve ter também a sua relação com ele, a relação de alegria, de júbilo. Você deve prostrar e se adorar diante do menino. Você tem que abrir aqui os seus tesouros, a sua vida, e lhe oferecer aquilo que você tem de melhor, que seu ouro, seu incenso e sua mirra. Você tem que oferecer aquilo que você tem de melhor, a sua verdadeira devoção. Então eu deixo aqui este comentário para os irmãos aqui. Para encerrar então, como é o dia da reforma, vamos encerrar então com as 5 solas da reforma protestante, que são somente as Escrituras, somente em Cristo, somente pela fé, somente só lhe deu glória, somente somente a graça, pela graça de Deus, e somente a Deus toda a glória. Eu consigo pensar em latim, não português. Então eu vou falar em latim. Fala então em latim pro pessoal. Sola Scriptura, sola gratia, sola Christus, sola fide e sola Deo glória. Amém? Aí sim. Um abraço a todos os irmãos. Mais uma vez, lembrando aos irmãos, por favor, não postem nada aqui, não façam nenhum comentário aqui. Nós temos já uma sala reservada para isso. Grande abraço a todos. Com relação também, aqui eu falei que não podia comentar na sala, eu acabei me equivocando. Lá na outra sala você pode comentar, você pode cumprimentar as pessoas ali sim. Nessa sala do estudo que não pode comentar, ok? Tá ok, então. Graça e paz. Uma boa tarde aos irmãos. Boa noite àqueles que estão aí no Brasil. Boa noite.